manuais e a ideia, a proposta era pensar o comportamento dos trabalhadores num evento que tem como tema geral antes e depois. Poder refletir-me também, e portanto foi à minha procura, e suportar essa reflexão em alguns neurocientistas, em psicólogos e também não filósofos, mas no fim irei partilhar. E comecei a reflexão desta maneira. Num país e num tempo em que as estatísticas indicam que cerca de 20.000 psicólogos não ganham €1 por mês, alguns trabalhando noutras coisas, mas não na psicologia, portanto, no mesmo tempo e no mesmo país em que 20.000 psicólogos não ganham €1 por mês, um ganha pelo menos 20.000 € por mês. E, portanto, vê-se alguma coisa diferente entre esse psicólogo e os outros todos, e é sobre essa reflexão, baseada em vários investigadores que já irei partilhar a ideia, e com este ponto de partida, quer dizer, no mesmo tempo e no mesmo espaço, estas diferenças, o que é que podem trazer? A primeira resposta que encontro nesta reflexão é baseada na ideia do investigador inglês, Eugene Slutsky, que trabalha sobre o comportamento independente. E a ideia dele é, quando num grupo de humanos uma atitude, um comportamento, um sucesso acontece de forma diferente, a primeira coisa que devemos olhar é o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento do comportamento independente. Consciência entendida, como diz ali, como uma forma individual de lidar com pessoas, eventos, com objetos. E a pergunta é o que é que faz, ou o que é que torna diferente esse comportamento de algum humano? A resposta, o agir, numa relação mutuamente contingente, mediada pela fala e pautada pela inibição. É essa a origem da diferença entre humanos. A possibilidade de criar nos humanos novas estruturas cerebrais que não estão previstas no genoma, acontece da forma como ali estávamos, dando origem à consciência, acontece como ali estávamos a pôr, agindo, não apenas o confrontar-se, receber informação, sabemos hoje que a informação não produz transformação, numa relação mutuamente contingente, a interação olhos nos olhos com outros humanos, e essa relação sendo mediada pela fala, que sabemos também hoje da investigação, é o principal instrumento de transformação da organização cerebral, e pautada pela inibição, que ali coloquei a vermelho para chamar a atenção dos limites que são necessários para a construção de novas estruturas cerebrais. O sistema nervoso funciona como naturalmente quando se tem informação, com fibras excitatórias e inibitórias. Na construção de novidades cerebrais apenas vão entrar as fibras inibitórias. Ou seja, a construção da consciência, aquele processo que nos torna únicos em comparação com os outros humanos, a construção da consciência não é um processo espontâneo, não é um processo natural e, portanto, não acontece só porque os anos passam, como acontece com as outras estruturas cerebrais. É necessário a formação, e uma palavrinha ali, talvez nova para alguns, a formação de processos neuropoéticos. O que são os processos neuropoéticos? Os processos que resultam de um processo neuropoético, aquelas estruturas no cérebro para os quais não há informação genética para se formarem. Nós temos uma porção enorme de cérebro, resultado de milhões de anos de evolução. Muitas das estruturas partilhamos com outras espécies. Uma parte muito significativa não resulta dessa evolução. Não há sequer informação no genoma para que se expresse. E são essas estruturas, que chamamos neuropoéticas, que vão ser responsáveis pela diferenciação de indivíduo para indivíduo. Para olharmos um pouco mais para esta ideia, podemos ir à Lei Geral da Psicologia, uma lei de 1934, e ali nesses 3 desenhos tem de representar, primeiro, uma etapa em que está um pai e um menino com um brinquedo. E num olhar desatento e desinformado, podemos dizer, bom, está o pai e o filho a brincar com alguma coisa. Na verdade, em termos da psicologia, nós dizemos antes que está um filho em relação com o pai, que só está a olhar para alguma coisa externa, o brinquedo, porque está em relação com o pai. A nossa biologia só nos permite reconhecer no ambiente aquilo que for fundamental para a nossa sobrevivência e pode aqui incluir também o nosso prazer. Tudo o que não é fundamental para a nossa sobrevivência e, portanto, também para o nosso prazer, nós nem sequer temos estruturas cerebrais para as percepcionar. O facto de entrarmos em relação com outros humanos, significativos para nós, como por exemplo um pai,
permite que, dentro dessa relação, agindo sobre essas realidades do mundo, passamos a construir tecido cerebral que é capaz de processar esses sinais externos e então eles passam a fazer parte da nossa vida também. Dizemos nesta primeira etapa que o mundo, os objetos do mundo, os acontecimentos do mundo são extracerebrais, nós não temos estrutura para os processar. Numa segunda etapa, aqui representado pelo segundo desenho, quando o menino está a brincar à bola com o pai, a bola não faz parte da sobrevivência, dos programas de sobrevivência. Portanto, a criança foi criando estruturas cerebrais na etapa anterior, que permitem agora, em interação com o adulto, com o maior que já é capaz, orientado, podemos dizer, levado pela mão, ela é capaz de interagir com a bola, mas apenas levada pela mão. Melhor, só quando o adulto também está presente. Podemos imaginar que se o telefone do pai toca e ele vai atender o telefone, a criança passa a lidar com a bola de uma maneira que não é convencionada. Senta-se em cima, serve de banco. Atirar com a mão, não era para o jogo. Quando já está numa etapa mais à frente, dizemos que as estruturas já são intercerebrais. Intercerebrais porquê? Porque uma parte do trabalho vai ser processado no cérebro dele, a outra parte, a tal orientação, pelo cérebro do pai, do adulto orientado. Numa terceira etapa, representada ali pelo terceiro desenho, quando ele está já crescido a jogar a bola com os amiguinhos, ele já não precisa da orientação do outro. Porquê? O cérebro já desenvolveu processos neuropoéticos suficientes para ele se apropriar dessa realidade do mundo externa às suas necessidades de sobrevivência, como é o jogar à bola, e do que já construiu tecido cerebral para lidar com isso, então ele sozinho consegue jogar. Podemos imaginar que o amiguinho vai embora e ele continua a brincar com a bola, ainda continuando com as regras gerais do futebol. Chamamos a isso a lei geral da psicologia, que no fundo o que a psicologia estuda é a construção de processos cerebrais que não estão previstos no nosso genoma e que permitem lidar com situações de uma forma única. Não aqueles que são comuns a toda a espécie, resultado de milhões de anos de evolução e que depois faz com que estejamos adaptados para a nossa sobrevivência de uma forma igual para todos os indivíduos. E para que é este processo? O que é que ele oferece ao ser humano? Inteligência e liberdade. São as duas categorias que vão resultar dos processos neuropoéticos. E para quê? Para ele se orientar na vida. Na verdade, seguir o caminho, perceber dentro de si o que é que exatamente pretende e ser capaz de fazer escolhas no caminho, às vezes inclusive de traçar caminhos para ele construir, por vezes traçar caminhos que não existiam previamente, ele vai precisar daquelas categorias da inteligência e da liberdade que resultam dos processos neuropoéticos, como dizia há bocado, não fazem parte do genoma. Foi necessário um processo longo para ele os criar. E, portanto, nós podíamos dizer que, no antes, há um processo de construção na mente do trabalhador. No antes, houve um processo de construção, de transformação cerebral, de criação de novos processos cerebrais, os tais neuropoéticos, que vão permitir ele integrar-se no mundo do trabalho. Sem isso, ele não vai conseguir fazer, sobretudo após a Revolução Industrial. Antes disso, era possível que nos integrávamos num bando, agora essa também é possível. Portanto, no antes, para a mente do trabalhador, a necessidade de uma transformação significativa dos processos cerebrais, para ele chegar lá. E no depois? Bom, no depois, exatamente a mesma coisa. Imagina alguém que chega ao trabalho e até vai convencido, sabe o que tem que fazer, até porque já ouviu histórias, e agora vai adaptar-se a esse local de trabalho. Aqui as casas servem de analogia. Todos nós já tivemos numa casa, sabemos exatamente como ela funciona. Qualquer casa tem uma cozinha, uma casa de banho, um quarto, pelo menos isso tem. Podemos imaginar nestas casas, são todas casas, todas têm isso. Mas todas terem isso não significa que todas sejam exatamente iguais. E podemos rapidamente imaginar alguém que viveu muito tempo numa das casas que ali está, que a conhece perfeitamente, agora entrando numa onde nunca esteve, às escuras provavelmente vai ter problemas. Vai ter problemas porque ainda que seja uma casa, ainda que tenha uma casa de banho, uma cozinha, um quarto, a forma como acontece exatamente as coisas e como elas estão dentro dessa casa não é exatamente igual. Portanto, o que é que precisa cada vez que, habituado já a viver numa casa, vai entrar numa outra, vai precisar desenvolver mais estrutura cerebral que lhe permita funcionar com essa nova casa. Se não o fizer, o que é que acontece? Vai ficar baralhado. Se não houver mais construção de tecido cerebral, já no novo trabalho onde ele vai chegar, porque as estruturas cerebrais são necessárias para ele entender aquele funcionamento, adaptar-se, ser capaz de produzir, e às vezes até dentro do mesmo trabalho, com o passar dos anos, com as mudanças que vão acontecer, como essa construção de consciência. Como dizíamos há bocado, não é espontânea, não é natural,
se não trabalhar no sentido da construção desse tecido cerebral, naturalmente vai chegar a uma altura e se vai baralhar ali dentro. No fundo, então, como é que já no mercado de trabalho, já num trabalho, vai ser capaz de se garantir lá com sucesso e com realização? Outra vez o mesmo processo. Precisa, já depois, portanto, não estamos prontos quando chegamos ao mercado de trabalho ou ao trabalho, precisa, novamente, com o mesmo processo, agindo numa relação mutuamente contingente, mediada pela fala e pautada pela inibição, novamente continuar a construir tecido cerebral. Num desenho também prevemos aqui aplicada a Lei Geral da Psicologia. Numa primeira fase, os passos a dar no trabalho, os passos a dar, não é falar sobre, os passos a dar, são para ele alguma coisa externa, dizemos, em termos de psicologia, que é extracerebral. Ele pode aprender já coisas que falem sobre um trabalho, podem ser movimentações que tenham a ver com o trabalho, mas não é ainda capaz de lá se vencilhar. É extrapsicológico. Numa segunda fase, eventualmente num curso, na faculdade, num estágio que esteja a realizar, ele vai ensaiando, mas ainda de forma intercerebral. Uns passos ele já tem tecido cerebral para dar, outros passos precisa ainda que o outro vá orientando. São as integrações, são os cursos que ele vai fazendo, a preparação dele. Mas não é ainda suficiente, não é ainda capaz, com base nas formações neuropoéticas que tem, fazer o percurso. Isso vai ainda precisar de construir mais para, numa terceira etapa, aí sim, ele já conseguir fazer o processo. Esta ideia que estava aqui a trazer, de um processo de construção, reparem, de tecido cerebral, de estruturas cerebrais, de formações neuropoéticas, antes do trabalho e já depois do trabalho todo o tempo, é o que vai fazer a diferença para o sucesso e a realização ou ficar pelo caminho. Muitas vezes, sobretudo nesta crise que se passou, quando se falava do trabalho, do emprego, ouvimos associada à palavra emprego a palavra sorte. Teve sorte, arranjou um bom trabalho. Não tem sorte nenhuma, não tem arranjado nada. Na verdade, será que o trabalho tem efetivamente a ver com a sorte? Uma sorte que os astros ou os cartomantes nos possam indicar absolutamente nada. O trabalho tem só a ver com prontidão. Prontidão mental. Uma prontidão que entendemos como desembaraço, agilidade, facilidade, vivacidade, desenvoltura, presteza, celeridade, rapidez. Mas isso são características cerebrais que não vêm no nosso genoma. São características que é possível construir no nosso cérebro. Redes que venham a fazer esse trabalho, mas ou foram construídas ou não dispomos delas. Esta questão da prontidão é efetivamente o que vai fazer a diferença e o sucesso no trabalho, a prontidão e não a sorte. Mas que prontidão, a prontidão para não estar pronto. O desafio que estas novas estruturas vão trazer é estar preparado, para nunca estar preparado com o que ali vem. Aliás, nós pensamos que é exatamente isso que faz a diferença entre entrar na vida e sentir como um vidro, uma barreira que nos bloqueia e não deixa realizar mais, ou entrar na vida e realizar-se. A barreira invisível é a falta de prontidão e a prontidão para nunca estar pronto e, portanto, ir sempre construir. Nestas ideias, alguns colegas começaram a estudar, ou conhecemos o suficiente sobre quais são estas formações neuropoéticas, como é que se avaliam, como é que se transformam, inclusive, de forma ativa. Vários colegas, não só cá em Portugal, mas noutros países também, vêm estudando que como estão as formações neuropoéticas, não só dos sem-abrigo, que não é um acaso de sorte nem de doença mental, como são as formações neuropoéticas dos empregados de longa duração ou daqueles que vão tentando e depois não se vão no sonho de grande. Na verdade, a construção de tecido cerebral novo, que não está previsto no nosso genoma, vai permitir esta prontidão, que é uma prontidão muito específica, uma prontidão para nunca estar pronto, que é o que vai fazer essa diferença. Eu queria partilhar, era apenas isso, mas, e deixar a ideia que, bom, a prontidão para não estar pronto é fundamental para fazer avançar a economia. Mas para que isso seja possível, primeiro é necessário que aconteça uma revolução no Ministério da Educação. Não é uma reforma das muitas que estão sendo feitas. É uma revolução. Uma revolução que entenda que, com os mesmos programas, com os mesmos objetivos de aquisições para os alunos, mas olhando de uma outra forma, que tenha as características que há bocado apresentámos, de agir numa relação mutuamente contingente, mediada pela fala e pautada pelos limites, é essa
revolução no Ministério da Educação que poderá um dia trazer a que a quantidade de cidadãos que, ao chegar à idade adulta, tenham aquela prontidão para não estar pronto, possa verdadeiramente acontecer. Se não vai acontecer, não vale a pena termos ilusões nem gastar mais em projetos, porque aquilo que vai acontecer é continuarmos a aumentar os empregados de longa duração e aqueles que gastam muitos anos numa formação, com o qual depois nunca vão integrar o mercado de trabalho. Não é por acaso, segundo um estudo de uma ONG há 2 anos atrás em Portugal, 1/3 das vagas para licenciados não eram ocupadas porque não havia esta prontidão para nunca estar pronto. Queria só terminar, há bocado disse que a reflexão foi baseada em alguns investigadores, não de agora, nem deste país, de outros países e de outros tempos, mas que na verdade, neurocientistas, psicólogos e um filósofo também, que na verdade o que trazem é a fundamentação para isto que acabei de dizer. Era só o que queria partilhar.